Quando a vida faz nascer um mês de outubro, eu descubro uma graça bem maior, que me faz voltar no tempo e ser menino. Ao som do sino, ver a vida amanhecer, ver o povo em procissão tomando as ruas, anunciando que é sírio outra vez, que a rainha da Amazônia vem chegando, vem navegando pelas ruas de Belém. Corda que avança, o corpo cansa, só pra alma descansar. E meu olhar chorando ao ver o teu olhar em mim, tão pequenina na berlinda, segues a recolher flores e amores que o teu povo quer te dar. Ó Virgem Santa, teu povo canta. Senhora de Nazaré, tu és rainha e tens no manto as cores do açaí. Soberana e tão humana, tão mulher, tão mãe de Deus, nossa raça, nosso sangue, descendência que acolheu o mistério encarnado, continuas revelando, e por isso hoje é sírio outra vez. Ó Virgem Santa, teu povo canta. Senhora de Nazaré, tu és rainha e tens no manto as cores do açaí. Ó Virgem Santa, teu povo canta. Senhora de Nazaré, tu és rainha e tens no manto as cores do açaí. Quando a vida faz nascer um mês de outubro. Muito boa noite, estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Hoje já em clima de Sírio de Nazaré, esta grande festa que o povo da Amazônia realiza para receber Jesus menino pelos braços de Maria. Na música que eu fiz para Fafá de Belém, que se chama Eu Sou de Lá, tem um verso que diz isso: eu sou de lá onde o menino Deus se apressa para chegar. 2 meses antes já nasceu, fica por lá, tomando chuva, se sujando de açaí. Uma maneira delicada de dizer que o Natal do paraense já começa em outubro, quando o povo da Amazônia se reúne em Belém do Pará. Belém é a capital da fé, para quem não sabe, para quem talvez nem tenha o desejo de conhecer a festa religiosa, mas é uma informação preciosa. O Sírio de Nazaré é a maior procissão religiosa do mundo, que acontece em Belém. E eu gosto sempre de apreciar aquele mistério. Eu já sou igual paraense, não consigo ficar um sírio longe de lá, porque para mim é uma festa de extrema simplicidade, mas de profundo significado teológico. A mim encanta
ver a imagem, a representação, né, como se fosse uma fotografia da Mãe de Deus, levando o menino Jesus nos braços. Aquela imagem que já é pequena na berlinda, causando tanta comoção, menor ainda é o menino Jesus no colo dela. E pensar que toda aquela festa está organizada para que a gente possa receber Jesus pelos braços de Maria. Que essa é a grande função de Maria na igreja. Maria é a primeira cristã, é a primeira pessoa que faz a experiência pessoal da santidade de seu filho. Imagina sendo ela aquela que gerou, aquela que recebe nos braços, aquela que cuida, aquela que amamenta, aquela que ajuda Jesus a pronunciar as primeiras palavras. Já pensou nisso? Todas as palavras salvíficas pronunciadas por Jesus, as palavras que ainda continuam tocando a nossa vida, modificando o nosso coração, porque elas estão eternizadas na Sagrada Escritura e nos testemunhos que começaram com os apóstolos e que chegaram até nós. Pensar que foi Maria o primeiro ser humano a ouvir as palavras de Jesus. Pensar que foi na Sagrada Família, né? No íntimo daquela família, entre Maria e José, que Jesus aprendeu a falar. E eu fico pensando, minha gente, Jesus é Deus, mas a consciência dessa divindade foi se dando aos poucos, no processo histórico. A igreja nos ensina isso de maneira sensata, né? É sensato pensar isso, que a divindade de Jesus, ela foi sendo percebida à medida em que ele crescia, em que ele ia assumindo a consciência de ser quem ele era. E pensar que Maria era aquela que humanamente guardava esse mistério junto com José. Ele é o Filho, ele é o Messias enviado. Maria é a guardiã deste primeiro segredo. Então é claro que na humanidade de Jesus, Maria influenciou. E eu gosto sempre de dizer isso. Antes de Jesus, né, fazer todos os milagres que ele fez e agir de maneira miraculosa, Jesus agiu de maneira humana e de uma maneira inesquecível. Jesus era um ser humano inesquecível. Não era porque era Deus, não. É porque a humanidade dele foi muito bem trabalhada, e eu tenho certeza que foi pela sensibilidade de Maria, pelos cuidados bem realizados, pela educação bonita que ela concedeu a ele. Uma mulher que carregou dentro do coração, primeiramente, a revelação. Deus confiou a esta mulher o mistério da revelação, o ponto alto da revelação de Deus na história, que é a encarnação do Verbo. É no seio de Maria que Jesus recebe a carne, que o Verbo recebe a carne e se torna, historicamente, esse Jesus que passou pelo mundo, que foi crucificado e que ressuscitou e que está na glória. O Círio de Nazaré é a festa que celebra o carinho que o povo da Amazônia tem pela Mãe de Deus, assim como em diversos lugares do mundo ela tem expressões e nomes diferentes, né? Como aqui em Aparecida nós temos Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil. Nós temos em Belém do Pará Nossa Senhora de Nazaré, a Virgem que recebeu a divina missão de educar Jesus para que ele tivesse condições de viver humanamente falando, de maneira muito, muito aprimorada, muito harmoniosa, a divina missão de ser quem ele era. E muito em breve nós vamos começar o tempo do Advento. E o que é o Advento? O tempo da espera. A igreja é muito sábia em nos convidar a viver liturgicamente o preparo desse Círio, né? Desse Natal em Belém. Eles já recebem Jesus antecipadamente. 2 meses antes, ele já chegou, já está por lá, já está fazendo festa, já está entre o povo paraense. E nós vamos viver essa mística contemplando o Advento, vivendo a espera operante. Esse termo é um termo de Moltmann, um teólogo inclusive evangélico, que refletiu com muita sabedoria a escatologia, o conceito de esperança dentro da escatologia.
O que é espera esperante, minha gente? É a gente se preparar fazendo alguma coisa. É esperar trabalhando, né? É como a gente receber uma visita. Alguém vai chegar na nossa casa e nós esperamos por essa visita. Como? Geralmente a gente faz uma faxina, né? A gente limpa bem os cômodos, a gente prepara, a gente deixa mais bonita, a gente vai lavar os lençóis, enfim, a gente vai realizar alguns preparos que vão demonstrar o nosso carinho, até mesmo cozinhando aquela comida que a gente sabe que a visita gosta, ou então mostrando os pratos típicos da nossa região, para que o outro se sinta acolhido, se sinta amado. A liturgia do Advento, ela nos convida a preparar o nosso coração para que quando este menino Jesus chegar, ele tenha um espaço propício para crescer. O Salvador está chegando. Nós vamos receber este Salvador no nosso coração. Mas é muito interessante a gente identificar que se esse Jesus não amadurece dentro de nós, se ele não cresce conosco, nós corremos o risco de viver eternamente uma fé infantil, que não nos compromete. Não é? É muito fácil a gente viver um cristianismo sem comprometimento. Basta você não permitir que Jesus cresça. Basta você não dar a Ele os elementos para que a sua graça, atuando na sua humanidade, possa lhe encaminhar para uma fé madura, para compreender o significado pleno da salvação. Interessante que às vezes nós usamos uma linguagem muito imprecisa. Às vezes a gente cria um discurso equivocado, né? Por exemplo, quando nós dizemos que Jesus morreu para nos salvar. É certo dizer, não tem nenhum problema você dizer que a morte de Jesus nos salva, nos resgata do pecado de Adão. Mas é muito mais completo dizer que o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, essa totalidade do acontecimento, é que nos resgata, é que nos salva. E é por isso que a igreja, com muita sabedoria, cria os tempos litúrgicos, que é justamente para nos ajudar a diferenciar o que daquele mistério nós celebramos. No Advento, nós celebramos a espera, o sacrifício, o silêncio, a quietude, para que o nosso coração seja preparado para receber bem esse menino, que depois vai nos encaminhar com ele, da mesma maneira como uma criança cresce, atinge a autonomia, a maturidade, Jesus também vai nos encaminhar para a autonomia e a maturidade da fé, que é quando nós realizamos as coisas por valor. Não é o outro que está me vigiando, não é o outro que está me cerceando. A maturidade da fé gera homens e mulheres livres. E é tão interessante, minha gente. Depois o Natal vem nos propor refletir o nascimento dele em nós, as repercussões que este nascimento tem no nosso coração. Depois você vai vivendo os outros tempos. A Quaresma também voltando à dimensão do sacrifício, para nós lembrarmos os últimos passos desse Jesus histórico no tempo, passando pela Galileia, realizando o que realizou. E nós vamos vivendo liturgicamente através dos evangelhos, através das celebrações, a dinâmica deste nascimento, desta morte, desta vida, desta morte e desta ressurreição. Para quê? Para que nós tenhamos os efeitos desta graça, para que nós possamos saborear, né, a graça de viver essa proximidade com Ele. Toda vez que liturgicamente nós celebramos a presença real de Jesus através da Eucaristia, nós estamos conclamando todo o significado da sua vida. O que significa ser eucarístico? Quando eu comungo o corpo e o sangue de Cristo, eu me configuro com Ele, eu me responsabilizo, eu me comprometo. Eu sempre gosto de dizer isso, que quando a gente está comungando, nós estamos nos tornando um perigo, um bom perigo, porque nós estamos assumindo dele a profecia, a dimensão profética da vida, de você ser capaz, por causa da Eucaristia vivida e experimentada, comungada, de você se tornar um profeta nos dias de hoje,
de você não ficar calado diante das injustiças, de você não ficar calado diante da mentira, do ódio, de você tomar um posicionamento amoroso, de fazer com que o Evangelho seja cada vez mais vivido, experimentado, concretizado dentro da sociedade. Retirar o cristianismo da condição de um quadro na parede, ou um crucifixo na parede, ou um crucifixo pendurado no pescoço. Muito mais que isso. É o comprometimento que essa nossa experiência de Jesus nos traz. E é por isso que o Círio de Nazaré, ao colocar essa mulher com esse menino nos braços, andando pelas ruas de Belém, nos recorda que é preciso receber esse menino no colo também. E que ela, a primeira agraciada, a primeira cristã da história, aquela que primeiro experimentou os gestos salvíficos de Jesus, isso é muito bonito de pensar, minha gente. Ao amamentar esse menino, ao conduzi-lo, ao educá-lo, ao ensinar para ele as primeiras palavras, as palavras que depois seriam palavras de salvação na nossa vida, que continuam ainda registradas nos evangelhos. Maria foi a primeira que ouviu tudo isso. No contexto da Sagrada Família, já dizia, as palavras benditas de Jesus. Aí é o papel dessa mulher. Por isso tanto respeito, por isso a igreja a reconhece com tanta glória, com tanta reverência, digamos assim. Mas ao mesmo tempo nos alerta, ela não tem o poder de nos salvar. Quando nós olhamos para aquela imagem na berlinda, no Círio de Nazaré, o olhar tem que ficar ainda mais atento. Porque se você enxergar apenas a mãe de Deus, você corre o risco de cometer uma idolatria. Repare bem que no colo daquela imagem existe um menino. E é esse o Salvador. O Círio é a festa que comemora justamente a chegada do menino pelos braços da mãe. É pelos braços da mulher que o Filho nos é entregue. A participação humana no mistério da salvação. Maria, a legítima representante da condição humana no mistério da encarnação. Jesus chegando entre nós, é Natal. Para os paraenses já é Natal em outubro. Nós que apreciamos a cultura, ainda que você não tenha fé, do ponto de vista cultural, é a maior procissão do mundo. Você identificar que ali existe uma manifestação cheia de significados antropológicos que nos ajudam a compreender a fé. Eu sempre digo que o bom teólogo é aquele que tem um olhar constante na vida cultural do povo, porque a teologia não pode estar dissociada da cultura. Nós compreendemos Deus a partir dos elementos culturais que nos constituem. E é por isso que a teologia será sempre geográfica também. Dependendo da cultura em que ali as pessoas foram criadas, da maneira, o que significa, por exemplo, a palavra pai dentro de uma cultura, vai influenciar a maneira como nós nos relacionamos com Deus Pai. O significado da palavra mãe dentro de uma cultura, talvez por isso o brasileiro tenha tanta facilidade de se identificar com a mãe de Deus. E porque temos essa facilidade de nos identificar com a mãe de Deus, maior tem de ser o nosso trabalho como teólogo, para que isso não incorra numa idolatria, para que a gente coloque Jesus e Maria nos devidos lugares, porque Maria também não fica satisfeita quando, a partir de uma devoção, o Cristo é esquecido. Não podemos. E a mim, no Círio de Nazaré, não existe essa confusão. Para mim não existe, pode existir para outro, para mim não. Quando eu vejo aquela imagem passeando pelas ruas de Belém, a alegria e a emoção provocada é um povo agradecendo. Obrigado, mãe, pelo presente que a senhora nos traz. Da mesma maneira como a nossa mãe nos comove tantas vezes com os presentes que nos deu. Você deve ter tido uma relação muito estreita com sua mãe. É provável que você tenha vivido que boa parte das suas alegrias, das generosidades que a vida lhe proporcionou, lhe tenham chegado pelas mãos da mãe. Então ali, na noite do Natal, o que nós agradecemos? É o contexto da Sagrada Família, é a generosidade de Maria, de José,
de oferecer ao mundo, de sacrificarem as suas vidas. A gente sabe o perrengue que eles passaram. Nós sabemos como foi difícil para eles assumirem aquela missão. Maria, sendo a depositária do mistério, né? Ela foi a primeira a conhecer o mistério. Vai ser assim. Será assim que Deus chegará ao mundo? Imagina a responsabilidade dela. Será a partir do meu ventre que Deus entrará para a história de maneira definitiva. O ponto alto da revelação passará por mim. E depois ter de conversar com o noivo dela para que ele pudesse entender o que se daria com ela. Os mistérios da encarnação, minha gente, passam pelos sofrimentos particulares de Maria e José. Talvez a gente nunca tenha pensado nisso. Mas toda vez que você se aproxima da Eucaristia, toda vez que você se aproxima do seu Salvador, você tem de lembrar que esta Eucaristia de hoje, comungada hoje, passou pela humanidade de Maria, passou pela humanidade de José. E por isso a igreja os reconhece como parte fundamental nesta revelação de Deus na história. Vamos viver esse advento assim. Nós queremos cada vez mais aprofundar o nosso conhecimento deste mistério. Nós não queremos viver uma fé infantil. Nós queremos fazer cada vez mais com que aquilo que nós experimentamos de Jesus possa realmente nos transformar e nos amadurecer. Para que a gente possa rezar do jeito certo, né? Para que a gente tenha condições de pedir a Deus, dando a Ele tudo aquilo que a gente pede a Deus, para dar a Ele a liberdade de nos conceder aquilo que realmente nós precisamos. Deus nos ama, e porque nos ama, nem sempre vai nos dar aquilo que a gente quer. Deus vai nos dar o que a gente precisa. É como uma mãe que dá ao filho o alimento que realmente o alimenta. Se a mãe vai escutar o que o filho quer, é provável que ele vá querer sempre um alimento que não vai alimentar, vai pedir sempre o que é mais gostoso. Mas o amor e a responsabilidade faz com que aquela mulher tenha coragem de contrariar o filho. Ela gera um conflito positivo. Ela diz não ao filho, porque ela sabe que o alimento que alimenta nem sempre é o mais gostoso. Mas ali está uma sabedoria que só o tempo vai nos mostrar. Só o tempo vai nos proporcionar olhar para trás e dizer: nossa, que bom que a minha mãe me contrariou na hora certa. Que bom que a minha mãe não me deu tudo aquilo que eu quis. Porque se ela me desse tudo aquilo que eu quis, é bem provável que eu não tenha dado muita coisa na vida não. Porque quem não aprende a ser contrariado na hora certa, terá muita dificuldade de lidar com os contrários da vida. E a fé está aí para isso, para nos sustentar nos contrários da vida, para a gente ter condições de continuar de pé, mesmo quando tudo parece ruir ao nosso lado. É a promessa do Salmo, que vai nos dar a segurança para que a gente possa caminhar, mesmo quando o vale é sombrio. A fé madura, ela nos prepara, ela não vai nos livrar dos sofrimentos. Seria uma hipocrisia da nossa parte, nós estaríamos mentindo se a gente dissesse que Deus vai nos livrar do sofrimento. Não, o sofrimento é inerente à condição humana. Nós sofremos porque somos humanos, porque somos limitados. Vamos sofrer a perda das pessoas que nós amamos, vamos sofrer a perda da saúde. Agora, se Deus está presente no nosso coração, a partir de uma fé madura, nós vamos entender essas perdas como um processo natural. Nós vamos olhar para essas perdas de maneira equilibrada, de maneira harmoniosa. É o que a gente precisa. Que em cada tempo litúrgico, o específico que a igreja nos convida a celebrar, seja um instrumental para transformar a nossa fé infantil em fé madura. Por isso, embalados pelo Círio de Nazaré, que já começa, que já está fazendo o coração paraense bater um pouco mais forte, nós queremos também entrar nesse clima de espera. O menino Deus está chegando e nós queremos que o nosso Natal
seja um acontecimento espiritual na nossa vida. A gente pode até viver a graça de dar e receber presentes, mas o grande presente que nós queremos receber neste Natal é esse Jesus que nos chega para nos conceder o dom de uma fé madura.